Fala galera, aulinha de hoje, propriedades periódicas, muito importante para você entender diversos problemas, por exemplo, por que um metal pesado ele é venenoso, ele faz mal para o seu corpo, e por que um elemento químico consegue substituir o outro nos seus ossos, por exemplo. Enfim, são as propriedades periódicas que explicam para nós diversas propriedades dos elementos químicos. Por que o nome é propriedade periódica, então, e não propriedade dos elementos? Porque, como o próprio nome diz, periódico vem de periodicidade, ou seja, elas aparecem na tabela periódica de períodos em períodos, de tempo em tempo. Então, à medida que eu estou caminhando na tabela periódica, eu vou ver uma propriedade aparecer, aí depois ela vai diminuir a intensidade, depois ela aumenta de novo, depois ela diminui de novo. Por isso que o nome é propriedades periódicas. São, pessoal, várias. Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dependendo do material que você usar para estudar, tem volume atômico. E eu vou te falar, de todas, essas 4 são as principais. Ó. Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Porque elas têm um raciocínio para você conseguir identificá-las. As outras é mais decorado, então elas têm menos frequência em questões. Desculpa, pessoal. E aí eu diria uma outra coisa. Dessas 4 que são as principais, desculpa, gente, estou gripado. A mais importante é o raio atômico. Porque todas as outras 3 dependem do raio. Então, se você entender o raio atômico, você já vai ter entendido praticamente todas as propriedades, porque as outras dependem dela. Beleza? Então, vamos começar pelo raio atômico. Raio atômico, pessoal, tem 2 definições. Na verdade, tem várias. A gente vai usar aqui as mais aceitas. A primeira é: raio atômico é a metade da distância entre o núcleo de 2 átomos iguais que estão ligados. É essa definição aqui, ó. Eu pego 2 átomos iguais, pessoal, e ligo eles. Eu sempre vou pensar no raio atômico lembrando da camada de valência, tá? Vou pensar nela. Então, eu liguei 2 átomos. A distância que eu tenho entre os 2 núcleos, dividida por 2, é o raio atômico. Olha lá. Compreenderam? Então, você pega 2 átomos e liga. A distância entre os 2 núcleos, dividido por 2, é o raio. Essa é uma definição muito aceita. Existe uma segunda definição, coloquei de azul. É a distância do núcleo à camada de valência. Ah, professor, mas é a mesma coisa de cima. Só que experimentalmente é mais fácil fazer essa medida do que essa. Porque os átomos quase nunca estão isolados, tirando os gases nobres. Eles estão sempre ligados, tá bom? Então, vamos ficar com a primeira definição. É a metade da distância entre o núcleo de 2 átomos iguais que estão ligados. Bom, pessoal, se você já entendeu o que é o raio, aí a gente vem para o problema agora. Como eu vou olhar o raio atômico na tabela? E isso aqui é o que é importante, tá? Asterisco grandão, seta. Isso aqui é que é o importante. É saber olhar o raio na tabela periódica. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro quesito, a gente olha o raio pela família. Então eu peguei aqui o grupo 1, ou família 1A, que não teria o hidrogênio, mas eu botei aqui o grupo 1 para a gente entender. Se você olhar lá na tabela periódica, gente, ó, tá aqui, só para a gente comparar. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, bídio, césio e frâncio. O raciocínio que eu vou ter para explicar isso aqui é o mesmo que eu teria para qualquer outro grupo ou família da tabela periódica. Vamos imaginar um núcleo genérico aqui, ó. Núcleo. Isso aqui é um núcleo. O hidrogênio, que está localizado no primeiro período, ele só tem uma camada, concordam comigo? O lítio está localizado no segundo período, ele já tem 2 camadas. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é o, ó, dá a volta aqui em volta, né? Eu só não estou desenhando tudo, não tem espaço. O sódio, 3 camadas. O potássio, 4 camadas. O rubídio, 5 camadas. O césio, 6ª camada. Frâncio, 7 camadas. O que está acontecendo com a distância do núcleo à camada
do elemento que localiza-se em um determinado período. A distância está aumentando. Olha. E, obviamente, se a distância está aumentando do núcleo até essa camada, o raio também está aumentando. Logo, o hidrogênio tem o raio pequenininho, o sódio já tem o raio maior do que o dele, o rubídio tem um raio maior ainda e o frâncio tem o maior raio dos 7. Logo, o que a gente pode afirmar? O raio atômico ele cresce ao longo da família. Quanto mais embaixo o cara tiver, maior vai ser o raio dele. Por quê? Porque ele vai ter mais camadas. Beleza? Então, na tabela, eu poderia dizer que os maiores raios estão localizados na parte de baixo da tabela. À medida que a gente vai descendo, aumenta o número de camadas. Show de bola. Vamos agora para o segundo quesito, que é quando eu olho o cara no período. Para explicar isso, pessoal, eu peguei o quarto período da tabela periódica. Vamos botar a tabelinha aqui para a gente comparar. Quarto período começa com o potássio, que tem número atômico 19. Escrevi ele aqui. E o último elemento do quarto período é o criptônio, número atômico 36. Eu coloquei ele aqui. Quem vai ter um raio maior? O criptônio ou o potássio? Como é que o raio aumenta ou diminui aqui dentro? Para isso, pessoal, vou pedir que vocês pensem numa coisa. No núcleo, nós temos carga positiva. Na eletrosfera, na camada de valência, nós vamos olhar sempre o elétron da camada de valência, até ali que vai o raio, nós temos elétron. E esse elétron tem carga negativa. O núcleo acaba atraindo o elétron. Se o núcleo atrair demais o elétron, a distância diminui. Se o núcleo atrair pouco o elétron, a distância fica maior. Então, o que a gente vai olhar sempre será a força de atração para poder resolver esse problema. Beleza? Então, vamos aqui. O núcleo do potássio, que tem número atômico 19, tem 19 prótons para puxar aquele elétron que está lá na última camada. Então, vamos desenhar aqui o potássio. 19 prótons lá no núcleo, camada de valência, aquele elétron que está girando lá na camada de valência. Do outro lado, a gente tem o criptônio, com número atômico 36, então ele tem 36 prótons para puxar aquele elétron lá na camada de valência. Então, o criptônio, coloca ele aqui, 36 prótons no núcleo, camada de valência, o elétronzinho está girando lá e ele está puxando o elétron. O que acontece, pessoal? 19 prótons tem uma força de atração fraca sobre esse elétron. Então, a força é pequenininha. Se a força é pequenininha, o elétron fica longe do núcleo. No criptônio, que eu tenho 36 prótons, a força de atração é muito forte. Se a força de atração é forte, ela puxa o elétron para perto. O que acontece com a distância? Diminui. Logo, aqui no potássio, o raio vai ser maior, porque a força de atração é fraca devido ao número de prótons que é pequeno. Número de prótons pequeno, força de atração fraca, então o raio fica grande. Aqui o número de prótons é grande. Logo, a força de atração é forte. E o que acontece com o raio? O raio fica pequeno. Raio menor. Deu para entender? Então, deixa aqui para copiar, para dar uma raciocinada. Aqui no criptônio, o raio é pequeno, porque a força de atração é forte, porque tem muito próton puxando o último elétron. Aqui no criptônio, o raio é grande, porque a força de atração é pequena, porque tem pouco próton no núcleo, tá? Aí, pausa o vídeo, compreende e vamos embora. Bom, galera, então eu posso falar que dentro de um período, o raio cresce nesse sentido. Certo? Logo, o maior elemento da tabela periódica é o frâncio e o menor é o hélio. Beleza? Maior é o frâncio, menor é o hélio. Deixa eu voltar aqui, que às vezes é uma dúvida de quem está um pouco mais avançado. Professor,
E se ele me comparar, por exemplo, o silício com o arsênio? Ó, silício com o arsênio. Pessoal, isso praticamente quase nunca acontece. Ele sempre compara elementos que estão no mesmo período ou na mesma família. Se isso acontecer, eu sugiro que você olhe pela família. Como o arsênio tem mais períodos, ó, 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 camadas e o silício tem 3, eu diria que o arsênio é maior do que o silício, tá? Ah, mas e o número de prótons? Eu não aconselho a fazer isso. Então, galera, voltando aqui no período, deixa eu dar uma justificativa legal aqui. Por que que o número atômico, aumentando o raio, diminui? Daqui para cá, o número atômico aumenta, então, aumento da carga nuclear, aumento da força de atração, consequência, diminui o raio. Beleza? Porque algumas questões trazem isso. Dentro de um período, o aumento da carga nuclear faz com que o raio diminua, verdadeiro ou falso? E é verdadeiro. Beleza? Bom, gente, para a gente terminar a questão do raio, tem o raio iônico. Vamos imaginar o sódio e numa situação ele perde um elétron, numa situação ele ganha um elétron. Se o sódio perder o elétron, o que acontece com o tamanho da eletrosfera dele? Ela diminui. E ao perder o elétron, ele vira cátion. Se o sódio ganha um elétron, fica Na-1, isso é quase impossível de acontecer, mas pode. O que acontece com a eletrosfera que está desse tamanho? Ela precisa aumentar para abarcar esse elétron que está chegando. Então o raio aumenta. E esse é o ânion. Aqui no meio o sódio está neutro. Qual é a regrinha que nós temos? Cátion sempre tem raio menor do que o átomo neutro, que sempre tem raio menor do que o ânion. Ó. Isso vale para tudo. Ah, professor, eu peguei uma questão que estava o Na+1, o neônio e o flúor -1. Esse é cátion, esse é neutro e esse é ânion. Então o flúor tem o maior, o neônio está no meio e o sódio tem o menor. Show? Galera, próxima aula, energia de ionização. Um abraço.